O que estudar em matemática no Enem para você tirar mais de 800 pontos? Quais são os conteúdos? É exatamente sobre isso que a gente vai falar para você nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e o Enem tá chegando, faltam menos de 5 meses e com certeza você está preocupado com a prova. Por isso que você quer saber quais conteúdos você deve estudar para conseguir mais de 800 pontos em matemática no Enem. Basicamente, você tem que estudar aqueles conteúdos que mais são cobrados e que mais vezes apareceram em todas as provas do Enem. E obviamente você, como tem pouco tempo, você vai ter que fazer isso de uma forma totalmente organizada. Então, o meu primeiro conselho para você, antes de falar o que você deve estudar, é você pensar em estudar, pensar em se organizar de uma forma muito interessante, de uma forma muito boa para você, com as suas características, para que você consiga estudar tudo isso. Mas basicamente, quais são os assuntos, quais são os conteúdos que você precisa estudar? Um dos assuntos mais cobrados no Enem, que apareceu em todas as edições e tem pelo menos uns 7 exercícios por edição, envolvendo obviamente também outros tópicos, são os assuntos de equações de primeiro grau e equações de segundo grau. Basicamente aqueles exercícios onde você tem que encontrar o valor de x, onde você tem que utilizar da equação para resolver um exercício. Por exemplo, você também pode juntar esse tipo de exercício com exercícios de porcentagem. Você pode ter, por exemplo, a seguinte questão: determinada coisa era um tal valor, daí aumentou tantos por cento, daí você soma com outro valor e você monta uma equação. Qual que é o valor de x? Ou qual que é o valor em questão? Então no Enem a gente tem muitos exercícios assim, de equações. Por isso, equações no Enem é fundamental. Obviamente também tem aquelas questões de achar raízes. Por exemplo, você tem aí uma equação de segundo grau, x ao quadrado menos 9. Daí você quer saber, obviamente, qual que é o valor de x. Obviamente não vai ser um exercício que vai te dar exatamente isso, mas você resolvendo, você analisando, você vai chegar nessa equação. Então você também tem essa questão de encontrar raízes. Por isso, equações de primeiro e segundo grau caem muito no Enem e é muito importante que você estude bastante. O segundo tópico é médias e grandezas proporcionais. Quem nunca viu um exercício de média? Quem nunca viu um exercício que tinha uma média inicial, daí a média aumentava? Quem nunca viu um exercício de razão e proporção, onde ele fala, determinado valor é diretamente proporcional ao outro, determinado valor é inversamente proporcional ao outro? Ou um exercício, qual a razão desse valor dividido por esse valor? No Enem tem muitos exercícios de média e de proporção. Inclusive, os exercícios que a gente resolve por regra de 3 são exercícios de proporção. Por isso, razão e proporção e média também são tópicos que você precisa estudar e que sempre tem vários exercícios no Enem. Se você não estudar esses tópicos, com certeza você vai perder muitos exercícios. Por isso é fundamental estudar razão e proporção e média. Obviamente o terceiro tópico é as funções. Não poderia faltar as funções na nossa lista. A gente tem exercícios de função de logaritmo, a gente tem exercício de função exponencial, a gente tem exercício de função seno, função cosseno, a gente tem exercícios também de função de primeiro e segundo grau, que no caso é a função parabólica e a função afim. Então a gente tem esses exercícios de funções que também costumam ser muito cobrados no Enem. Inclusive a gente também tem muito a utilização de propriedades das funções, tá? Então é interessante você estudar as propriedades das funções de logaritmo, as propriedades das funções trigonométricas. É muito importante porque sempre tem exercícios relacionados às funções, então também é fundamental que você estude as funções. Não precisa estudar todos os detalhes, tudo aprofundadamente, não, fica tranquilo, mas estudar funções é muito importante porque sempre tem exercícios de funções no Enem. Outro tópico que também cai muito é o tópico de estatística. Daí a gente tem aquelas questões mais interpretativas, onde a gente tem exercício de mediana, onde a gente tem exercício de variação, onde a gente tem exercício de desvio padrão. Então a gente tem essas questões que também caem. Não cai tanto quanto os outros tópicos, mas exercícios de estatística também costumam cair.
sempre tem aquele exercício lá de desvio padrão, onde ele pede meio que uma interpretação do que é desvio padrão. Então você não vai precisar fazer conta de desvio padrão. Já aconteceu, mas é muito difícil acontecer. Mas é importante principalmente entender o que é desvio padrão, qual que é o conceito. Obviamente também há áreas e figuras, no caso geometria, que é basicamente as figuras planas, as figuras tridimensionais, também caem os polígonos, áreas de circunferência, área de quadrado, área de retângulo, área de trapézio, área de triângulo, sempre tem exercício relacionado a isso. As questões tridimensionais também podem ter exercícios aí de volume, então por isso áreas e figuras tridimensionais também são tópicos que caem muito e é importante que você esteja estudando. E por fim, como último tópico, é fundamental você também estudar, porque cai muito também, questões de probabilidade e análise combinatória. É basicamente aqueles exercícios: quantas combinações são possíveis, quantas formas diferentes, qual a probabilidade de tal coisa acontecer. Então, exercícios de probabilidade e análise combinatória, arranjo, combinação, princípio fundamental da contagem, costumam cair bastante, tá? Sempre tem pelo menos uns 3 ou 4 exercícios na prova, por isso é fundamental também que você estude aí para tirar mais de 800 pontos, probabilidade e análise combinatória. E por fim, gente, também queria destacar para vocês que é interessante que vocês aprendam a interpretar gráficos, interpretar tabelas, interpretar quadros. Por quê? Porque sempre tem exercícios de quadros, gráficos e tabelas. Tudo isso que eu destaquei para vocês desses conteúdos, eles vão estar muitas vezes relacionados com gráficos, com quadros e com tabelas. Então é importante que você saiba interpretar gráficos, quadros e tabelas, porque não adianta nada você estudar os outros tópicos e não saber interpretar um gráfico, não saber interpretar uma tabela e não saber interpretar um quadro. Então, por isso, aprenda também a interpretar gráficos, quadros e tabela. E, gente, também queria aproveitar aqui e ajudar você ainda mais. Você sabia que mesmo você estudando tudo isso, você ainda pode ter alguns problemas no Enem? Por quê? Porque o Enem ele tem muitas pegadinhas. Tem muitos momentos em que você não vai precisar fazer conta. Tem muitos momentos em que você, apenas com uma interpretação do exercício, você vai eliminar muitas contas. E outra questão, a forma de resolver os exercícios. A maioria das pessoas resolve os exercícios de forma errada, de forma totalmente desorganizada. E mais uma questão ainda, você sabia que tem muitas contas que as pessoas começam fazendo que se você deixar para o final, você consegue economizar muito tempo? Então eu lancei um e-book com todas essas estratégias, ajudando você em todos esses aspectos, te ajudando a resolver os exercícios de uma forma muito mais organizada, de uma forma direcionada, que você consegue resolver muito mais rápido. Além disso, também estou ensinando você a identificar nos exercícios quando que você precisa fazer uma conta e quando que você não precisa fazer uma conta, e obviamente sobre fatoração. Em muitos momentos você pode economizar muitas contas fazendo o exercício de uma maneira organizada, onde você vai deixar a conta apenas para o final. Então, se você quer ter mais facilidade com a prova de matemática e ter uma possibilidade ainda maior de tirar mais de 700 pontos e até mais de 800 pontos, é muito interessante que você conheça essas dicas e essas estratégias. Então, por isso eu coloquei tudo isso dentro de um único e-book que está com preço completamente acessível. A gente está com 20% de desconto até o término das inscrições do Enem, que vão acontecer no dia 14. Então, se você quer tirar mais de 700 pontos do Enem ou até mais de 800, acesse o link da descrição e também no comentário fixado, adquira já o seu e-book com o cupom 700ENEM, você vai ter 20% de desconto. Com esse e-book, eu tenho certeza que você vai ficar muito mais perto da sua aprovação. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Eu também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima!